Saudações especiais a você que nos assiste para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16 da NET, em São José do Rio Preto. E hoje nós temos a honra e o prazer de apresentar a vocês um convidado sobre o qual nós vamos conversar sobre assuntos de extrema importância para cada um de nós. O nosso convidado de hoje é o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, comandante do CPI-5, Comando de Policiamento do Interior, em nossa região. O CPI-5 responde por nada menos do que 96 municípios da nossa região. O Coronel Azor, além de um policial militar com carreira que já vai além dos 30 anos, 32, eu já li no seu currículo, Coronel, boa parte deles de vida aqui mesmo, na região de São José do Rio Preto, e também um professor universitário e, pelo que a gente percebe nas conversas com ele, uma pessoa de sólida formação humanista. Isso é muito importante. Coronel, muito obrigado por tê-lo aqui no nosso programa. Vamos conversar um pouco sobre esse trabalho de tanta relevância quanto é aquele desempenhado pela Polícia Militar. Obrigado por ter vindo, Coronel. Bom, eu é que mais uma vez agradeço o convite da TV Cidade, né? Agradecer a você, Zé Luiz, pela condução do programa, que eu acredito que evolui a cada vez mais, como evolui a TV Cidade. Nós somos, como seres humanos, feitos para crescer. E a sua presença aqui, eu sinto que tem crescido. Eu sou um telespectador assíduo do programa, desde há muito tempo, e eu acredito que você deu um outro visual que não se transmite pura e simplesmente pelo cenário, mas pela forma como você conduz o programa. Eu acho que a sociedade de Rio Preto e da região que assiste e acessa o canal 16 ganha muito com as entrevistas e principalmente pela forma que você as conduz aqui nesse programa. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado mesmo. Coronel Azor, na sua opinião, como é que a comunidade rio-pretense e regional enxerga hoje o trabalho da Polícia Militar? Eu sei como o senhor entende o trabalho da polícia, mas na sua opinião, como é que a comunidade enxerga esse trabalho da Polícia Militar? Eu acho que essa colocação que você faz é bastante interessante, porque a própria psicologia ela vai mostrar que uma coisa é a imagem que cada um de nós tem da gente. Outra coisa é uma imagem que nós imaginamos que os outros tenham sobre nós. E uma terceira coisa é realmente qual é a imagem que as pessoas têm de nós. Eu espero que, imaginando a percepção do povo sobre o trabalho da Polícia Militar, eu esteja vendo aquilo que realmente acontece. Nós somos aqui na região de Rio Preto quase 3.000 policiais militares. 3.000 policiais militares que compõem uma legião que está nas ruas em todas essas 96 cidades, das menores à maior, que é São José do Rio Preto, 24 horas por dia. Mas isso não faz de nós melhores por isso. 24 horas por dia também estão outros profissionais. A imprensa está a todo tempo cobrindo as notícias, os hospitais, os postos de abastecimento de combustível. Não é o fato de estarmos no cotidiano à disposição da comunidade é que nos faz diferenciados. Eu acredito que a única diferença que nós tenhamos em relação a todos os profissionais é que os nossos soldados, eles expõem aquilo que é mais precioso a cada um de nós, que é a sua vida, em busca de proteger a sociedade. Eu sei que, como qualquer serviço, público ou particular, veja aí só para comparar, o tanto de reclamações que nós temos com relação a operadoras de telefonia, o tanto de reclamações que nós temos em relação a planos de saúde que nós pagamos, o tanto de reclamações que se tem sobre o Sistema Único de Saúde. Então, todo o trabalho, ele procura... Suscita insatisfações. E ele busca sempre um equilíbrio, um equilíbrio entre aquilo que são as demandas e aquilo que são realmente as potencialidades, aquilo que se pode oferecer à sociedade. E nós temos, obviamente, a nossa limitação. E uma das coisas que mais me entristece não é ver que o povo reclama quando a viatura demora meia hora, 40 minutos para chegar, ou às vezes não vem. O que me entristece é não poder atender rápido. E essa tristeza, ela poderia ser rompida, ela poderia ser desfeita, se o modelo de polícia fosse outro. Mais adiante, se me permitir, eu posso até ir um pouco mais profundamente nessa questão, mas em que pese essas falhas que nós vamos encontrar, que são naturais, são corriqueiras, a demora às vezes de uma viatura chegar, eu tenho certeza que as falhas na prestação de serviço, elas são muito pequenas, perto da quantidade de prestação de serviço boa que a gente tem. Nós temos pouquíssimas reclamações de agressões policiais, de violência de policiais, e essas, é claro, elas ganham um destaque, e é natural que ganhem destaque. Por quê? Eu te digo isso, Zé Luiz, porque nós somos um órgão do Estado que monopoliza o uso da força.
Alguns vão dizer no meio ambiente que a polícia é aquela que tem, em nome do Estado, o monopólio do uso da violência, né? Mas uma violência que, vão dizer os teóricos, legítima. E qualquer situação em que o policial exerça esse trabalho de conter as liberdades, nós vivemos em junho passado a fase das manifestações. Certamente esse ano a gente vai viver também uma fase, eu diria, até mais tensa, porque junto a isso nós temos um ano eleitoral e temos, coincidentemente, um evento mundial, que é a Copa do Mundo. Todas as televisões do mundo estarão aqui. Eu tenho certeza que aqueles que organizam os movimentos, muitas vezes legítimos, vão aproveitar essa situação. E o que vai caber à Polícia Militar, o que coube em junho, o que cabe no cotidiano? Conter excessos. E conter excessos violentos, só é possível, isso é uma lei da física, não há reação sem que haja uma ação em igual intensidade em sentido oposto. Sem dúvida. E nessas cenas o policial vai ter que agir. Nós conseguimos, nesse contexto, nos períodos de manifestações aqui na região de São José do Rio Preto, eu diria principalmente em Rio Preto, nós tivemos condições, fruto de um trabalho muito forte de conscientização dos nossos policiais, dos nossos comandantes, de reuniões prévias com algumas lideranças dos movimentos, fazer com que a nossa região fosse a única do estado onde não houve um incidente qualquer de confronto com a polícia. Isso não é fácil, porque de um lado nós temos organizadores, muitas vezes conscientes, que têm uma consciência política de aproveitar o momento para reivindicar aquilo que é justo. E com mecanismos de comunicação muito ágeis e rápidos. Muito ágeis, hoje em dia, com os meios de comunicação social, principalmente Facebook. Mas nós temos, dentro desses movimentos, pessoas que eu diria até insanas, prontas para preparar atos de vandalismo. E como é que você entra dentro de um movimento desse, na flagrância, onde tudo está acontecendo, tenta um diálogo com pessoas, às vezes, irracíveis. Com as lideranças, os diálogos aconteceram. Mas como é que eu lido com setores menores, pequenos, e isso sob as lentes das câmeras? Então, isso é complicado. Em síntese, José, eu penso que a visão que nós procuramos deixar e que espero que estejamos deixando à nossa comunidade é que nós somos um serviço peculiar nesse sentido. Nós fazemos aquilo que é necessário, muitas vezes empregando até a força, mas sempre para proteger um bem maior. Um policial, vez ou outra, vai ter que agredir, conter uma pessoa, algemar uma pessoa, às vezes até disparar uma arma letal ou não letal contra uma pessoa, mas para proteger você. Uma situação de assalto, uma situação de refém. Sem dúvida alguma, em contextos como esse, a sua família vai aplaudir a polícia. Mas certamente, e isso é absolutamente natural, a família daquele que foi atingido, ainda que seja uma pessoa que tem uma conduta desviante, um bandido, a família dele vai sofrer. Que pai, que mãe não sofre ao ver o filho, ainda que seja bandido, baleado e morto? Então, a polícia tem essa peculiaridade. Como é que eu consigo agradar todos? Fosse eu entregador de pizza, e a pizza fosse de bom sabor, eu conseguiria talvez agradar todos, até pela quantidade de sabores que eu poderia oferecer. Mas o meu serviço não. O meu serviço, o serviço do meu policial, é te oferecer proteção. Muitas vezes, para isso, eu tenho que usar de força contra quem te agride. E aí eu vou ter divisões nas opiniões, né? Você feliz e do outro lado alguém triste. Sem dúvida. Bom, o senhor, no início da nossa conversa, o senhor disse que defenderia um novo modelo de polícia para o Brasil, para o estado de São Paulo, etc. Só uma curiosidade minha, se o senhor se quiser estender mais sobre isso, fique à vontade. Esse modelo passaria pela unificação da civil com a militar ou não tem nada a ver com isso? Essa é uma das teses, José. Nós temos uma série de ideias que gravitam, mas o mais triste é que de tantas ideias, outras tão boas, outras nem tanto, a desmilitarização é uma delas, a unificação das polícias é uma delas, mas qualquer uma dessas duas, entre elas a unificação, há argumentos muito fortes no sentido contrário que eu os pondero. Se nós buscarmos nas experiências internacionais, com cuidado daquele que compara Brasil com outros países, deve ter. Eu não posso comparar o Brasil com Estados Unidos, com o Irã, eu não posso comparar com países europeus, onde nós temos uma outra sociedade, uma outra formação cultural, outros valores. Mas em alguns pontos, os modelos burocráticos eu sei que posso comparar. Então, quando eu falo que em toda a Europa,
e eu posso dizer porque foi exatamente esse meu tema de pesquisa no meu doutorado, pela Unesp aqui em Araraquara. Se nós buscarmos em toda a Europa, se nós buscarmos nos Estados Unidos, se nós buscarmos na América Latina, e se nós formos lá no Oriente Médio, esse eu digo com certeza, no Japão, a polícia do Japão tem há algum tempo intercâmbio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em trabalhos na área de polícia comunitária, policiamento de proximidade, em todo o mundo, nestas partes que eu disse, não se fala de uma única polícia, não se tem uma única polícia. Na Europa você vai encontrar uma única polícia no Reino da Dinamarca. Mas a gente sabe qual o tamanho da Dinamarca. É metade do estado de São Paulo com metade da sua população. A Dinamarca não supera sequer a população e o território do interior paulista. Não só as demandas são menores, mas são muito menos diversificadas, né? O Reino da Dinamarca foi, pelas Nações Unidas, por um setor de pesquisas das Nações Unidas, considerado o país onde mais se chega próximo à felicidade. Isso em relatório da Organização das Nações Unidas. Então, como é que eu posso comparar? É o único país em que há uma única polícia. Então, eu penso que a minha crítica em relação ao modelo de polícia, quando se estabelece, ela não se estabelece com essa perspectiva de unificar. Entendi. Por quê? Porque as experiências mundiais mostram que não. Que há várias polícias. Aonde que entra a minha crítica de uma maneira bastante incidente? É só no Brasil, em lugar nenhum do mundo mais, que nós temos essa divisão de polícias da forma como se tem aqui no Brasil. É só no Brasil que nós temos uma polícia que tradicionalmente a ela foi incutida a ideia de que o papel é puramente preventivo e ostensivo, ostensivo pela farda, ostensivo porque suas viaturas são caracterizadas, e essa polícia é a Polícia Militar. Uma polícia que tem 182 anos de existência, que vem desde o início do Brasil praticamente. Exato. Com a vinda da família real aqui. E nós temos uma outra polícia que é a Polícia Civil, encarregada daquilo que nós iríamos dizer nos termos constitucionais de apuração das infrações penais. Polícia Judiciária. Claro. Polícia Judiciária. Mas aí, essa expressão que você usou acaba sendo muito forte nessa tese que eu sustento. Nós temos uma polícia militar que ao longo da sua história, ela se marcou menos por ser polícia e mais por ser militar. E nós temos uma polícia civil, historicamente, que se marcou, ao menos na minha visão, menos por ser polícia e mais por ser judiciária. Então, de um lado, nós vemos uma polícia civil que deveria investigar fortemente, essa deveria ser a tônica da polícia civil, da polícia judiciária, a investigação criminal. E o que eu estou dizendo não é nada tão novo. Recentemente, há uma semana atrás, o próprio secretário Fernando Grella, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, revelou à imprensa, à grande imprensa brasileira, que o índice de elucidação, de esclarecimento, nos casos de roubos não chega a 2%. 2%. De 100 roubos, 2 a autoria descoberta. E eu ousaria te dizer, José Luiz, que esses 2% são os casos em que, por sorte ou por eficiência, a Polícia Militar vai e prende em flagrante o bandido, logo depois do roubo. E aí apresenta, ele é autuado em flagrante. Nesses casos nós temos a autoria esclarecida. Mas como é que eu posso pensar, quando eu te dizia de um modelo ineficiente, como é que eu posso pensar de uma instituição que consegue esse handicap de 2% de eficiência? Alguns poderiam contra-argumentar dizendo, mas nos casos de homicídio, esses índices chegam a 60%, em alguns lugares a 80%. Boa parte desses casos eu falo da autoridade de quem está há 32 anos trabalhando só com isso. Quase 100% desses casos de homicídios esclarecidos são fruto do quê? Fruto não de investigação, mas fruto de prisões em flagrante. Esse modelo é que está errado. Mas o que há de correto nos modelos, ou o que há de melhor nos modelos desses outros países a que eu me referi? Lá, as polícias não se dividem dessa forma. Elas se dividem enquanto instituições, por força das tradições, por força de uma construção histórica muito mais antiga do que a brasileira. Sim. São polícias com 500 anos, com 600 anos. Se nós pegarmos, por exemplo, a França, a gente importa muito, a França influenciou a Europa quase toda, pelo menos a Europa ibérica,
Portugal, que foram os nossos colonizadores. Sim. A França tem até hoje várias polícias, não são duas, mas duas se destacam. A Polícia Nacional e a Gendarme. A Gendarme é uma polícia militar que cuida de mais de 80% do território francês. O que resta para a Polícia Nacional é a capital Paris e as suas cercanias da Grande Paris. Então, qual o modelo que eles têm lá? Eles fazem coexistir polícias, mas aquilo que nós chamamos tecnicamente de polícias de ciclo completo. O que é o ciclo completo? É eu, aqui no policiamento, trazendo esse modelo para o Brasil. É eu no policiamento, atendendo uma ocorrência de uma briga de marido e mulher, atendendo uma ocorrência de roubo, eu não só tomar as providências naquele momento em que o chamado é feito e que a ocorrência é atendida, mas eu me comunicar diretamente com o Poder Judiciário, fazer o papel de polícia judiciária. Então, eu, soldado de polícia, eu, sargento de polícia, eu, coronel de polícia, faço a autuação em flagrante, eu faço o registro e encaminho isso ao juiz. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que a outra polícia, que não tem estrutura, tempo e que tem uma demanda gigantesca e que deveria investigar e que por tudo isso só consegue 2% de taxa de eficiência, se o varejo, como nós dizemos, se a massa de ocorrências menores fosse atendida, como acontece nesses outros países, pela polícia militar, nós teríamos menos demanda de trabalho burocrático para a Polícia Civil. Sem dúvida. E aí sim eles teriam condições de investir naquilo que é o seu papel principal, polícia investigativa. E as vantagens adicionais seriam aí a agilidade desse processo todo, barateamento. Tudo isso, o custo público disso é gigantesco. Exato. Ontem mesmo, dando aula para os meus alunos, eu dizia, nós trabalhamos num modelo burocrático que remonta a 2 séculos atrás. Nós trabalhamos com um modelo burocrático de um código que traz a marca do Código Criminal do Império de 1831. De lá para cá, eu digo com absoluta tranquilidade, nada se aprimorou senão tecnologia de polícia. Graças a Deus, a tecnologia, ela arrefece um pouco mais esse sistema que só não é pior porque não há espaço. E que não impacta a sociedade porque pobre sociedade brasileira. Um Estado apático, burocrático em tudo. Ineficiente, ineficiente em quase tudo. E essas questões que nós estamos conversando, elas fogem ao domínio, ao conhecimento, eu diria, do grande público. Eu diria até do público intelectualizado. Por quê? Porque envolve não só a estrutura burocrática de Estado, que por si já é complexa, mas a isso se agrega conhecimento jurídico. Nem todos têm formação jurídica. Então, quando você soma uma burocracia forte com um modelo de burocracia jurídica também complexo, o povo fica abestalhado, como diriam os nordestinos. Exatamente abestalhado. Por que não funciona? E aí surgem as especulações. A polícia não funciona porque ela é corrupta? A polícia não funciona porque ela ganha mal? Não. A polícia nunca vai funcionar enquanto esse modelo imperar. E, infelizmente, há interesses muito fortes, interesses corporativos, interesses classistas dentro das corporações, que fazem com que esse modelo aconteça, porque esse modelo é suave para quem trabalha. Cada um finge que faz o seu papel e faz. A tal zona de conforto, né? As pessoas vão absolutamente. Hoje em dia, é de senso comum que as pessoas esperem da polícia só uma cópia de BO para poder acionar o seguro. E a gente não percebe que isso alimenta algo que é muito mais preocupante, que é a percepção daqueles de conduta desviante, dos marginais, a percepção de que o crime, ele compensa sim. Só no ditado que o crime não compensa, e só para quem tem a esperança, como nós temos, a esperança numa vida eterna. Mas para aqueles que têm certeza de que a vida termina nisso, o crime compensa e muito. Ora, se compensa para as classes mais altas, para os que usam colarinho branco, quem dirá para os menores? O fato é que esses menores, não menores de idade, mas esses criminosos menores, eles acabam praticando crimes para alimentar algo que é muito mais traumático, que, na minha visão, ao menos, é o grande câncer, é a doença dessa sociedade. A droga. A droga. Então, o que se vê
Se eu te mostrar aqui os dados estatísticos, eu não vou cansar a você e nem aos seus telespectadores com números e mais números, mas eu poderia resumir dizendo o seguinte: se nós tomarmos a nossa região como exemplo, como um laboratório, nós temos algo que supera 70% e não excede 80% de crimes não violentos, furtos. Nós vamos pegar essa outra fatia, de uns 20% a 30%, de crimes violentos, roubos e homicídios. Esses furtos, em regra, são furtos de pequeno valor. É o sujeito que furta um celular, é o sujeito que furta um toca-CD, que furta o step do seu carro. Para quê? Para levar para um receptador, pegar uma quantia irrisória e comprar pedra de crack. Alimentar a droga. E o traficante é o grande demônio dessa história? Eu diria que uma pequena quantidade dos traficantes, sim. Porque a massa da rede de tráfico, ela também é uma massa de desgraçados usuários. São pessoas que vivem na periferia, que não têm a mínima assistência, que são criminosos e piores do que simplesmente usuários, mas são desgraçados. Desgraçados física, moral, espiritual e eu diria socialmente. É com isso que a gente lida. Com uma grande legião de usuários e pequenos traficantes que engordam as nossas estatísticas altas de furtos e roubos. Nós não vamos ter na nossa região, eu diria que o Brasil todo já percebeu isso, tive a oportunidade na penúltima reunião entre os chefes da Polícia Civil e os comandantes da Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário e o secretário adjunto, levantar exatamente essa tese. Porque lá se mostravam os indicadores, um a um, de cada uma das regiões do estado de São Paulo, e uma coisa era constante, em todos esses indicadores, uma reunião técnica: um alto número de crimes, principalmente de roubo, que a imprensa tem mostrado, e a presença maciça de menores. E mais do que isso, a reincidência no crime. E aí eu me perguntava e coloquei isso naquela roda de discussões. Olha, nós estamos aqui, dizia eu, com todos os chefes de polícia desse estado. Esse estado é o maior estado da federação, em todos os aspectos. Em quantidade de policiais, é o estado mais rico da federação, é o estado com maior arrecadação. Se nós aqui não tivermos algo além de um diagnóstico, se nós não tivermos pelo menos a boa vontade de encontrar a solução para essa doença, que é uma doença social, é natural, o crime nunca vai acabar, mas ele não pode subir a patamares que eu diria endêmicos. E se nós estamos percebendo que os crimes acontecem, que eles alimentam uma rede de drogas, se nós percebemos que boa parte são menores, e se nós notamos que esses menores voltam a reincidir, o que a gente vai fazer? E por que eu dizia isso? Porque há uma discussão jurídica também que foge ao conhecimento do grande público, que o menor, traficando, ele poderia ser preso, na verdade o termo técnico é internado, é a internação como medida socioeducativa. Mas na discussão jurídica, eu diria que isso é uma filigrana jurídica, na discussão jurídica, uns vão sustentar a tese de que a internação, que é a medida socioeducativa, de prender o menor, para falar de uma maneira mais simples. Sem eufemismo. Na instituição casa, na antiga FEBEM, a internação só é possível quando o crime é praticado com emprego de violência. E aí vem a pergunta: o tráfico é um crime que implica o uso de violência? Eu diria que não. Eu diria que não. Mas uma corrente vem crescendo no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é uma outra forma de violência que não a física. Isso. O tráfico, isso quem diz são os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tráfico, ele pratica ardilosamente, levemente e constantemente uma violência muito mais forte do que a física. É a violência social, que destrói famílias, destrói pessoas, destrói vidas, destrói destinos. E a partir dessa forma de encarar o tráfico, mesmo praticado por menores, o Superior Tribunal de Justiça tem dito: é possível sim a internação do menor surpreendido em flagrante por prática de tráfico de drogas. Mas aí vão dizer uns, e aí eu me permito condenar esses uns. Eu acho que dentro da polícia nós temos que ter uma visão
que é a visão de busca de proteção do grande público. E proteger esse grande público significa encarar esse cenário onde menores cada vez mais se envolvem no tráfico, não no uso. Menores, ao se envolver, reincidem. E eu tenho sim que criar políticas públicas inteligentes para combater isso. Eu não posso simplesmente pegar esse menor traficante, levar à delegacia e lá na delegacia, no verso de um boletim de ocorrência, subscrever um termo de responsabilidade entregando esse menor para o seu pai, para sua mãe ou para sua avó. Eu já vi cenas em que os pais, mães, avós, ao receberem de volta esse menor, pediam encarecidamente à polícia: prenda ele, por favor, eu não estou suportando mais. E aí, sob o ponto de vista de uma visão jurídica que me parece equivocada, não aquela visão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que diz pode prender. Mas alguns sustentando uma outra visão, não é um crime que há emprego de violência, vai devolver. Isso para mim é lavar as mãos. Isso para mim é exercer uma forma rudimentar de uso da hermenêutica jurídica, da interpretação do direito. O direito não é isso. O direito ele existe, ele foi concebido para garantir à sociedade segurança, proteção. O direito existe para impedir que a sociedade seja vítima das autoridades. Sim. Mas, acima de tudo, o instrumento do direito é voltado para a pacificação social. Então, quando alguém da polícia tem essa postura, e vão dizer uma postura que respeita o direito do preso, uma postura garantista no termo técnico, não. Digo eu, isso é uma visão deturpada. Eu tenho que pegar o direito como policial e empregá-lo dando a máxima eficiência na proteção da sociedade. Porque se eventualmente a minha tese jurídica, que deveria estar guardada em bancos acadêmicos e não na vida do cotidiano, mas se a minha tese ela é de soltar o menor, ou se a minha tese é de prender o menor, quem, no final das contas, vai decidir se o meu ato foi legal, justo e adequado, é só o Poder Judiciário. Por isso eu dizia naquela reunião da Secretaria, eu sustento que devam ser sim apreendidos os menores, que devam ser sim internados esses menores, até porque a instituição casa, ao menos aqui na nossa região, ela não é vítima daqueles cenários que se vê cotidianamente, de agressões, de abusos. A instituição casa faz um trabalho maravilhoso, tenta resgatar pessoas, nem sempre consegue, porque muitas vezes o problema é muito maior que as drogas, é um problema de formação congênita, é um problema de lar, de falta de assistência. Mas eu acho que a internação é o único meio que eu tenho de proteger a sociedade. José Luiz, eu canso, é cotidiano, é pelo meu Facebook, é por e-mail, é por contatos pessoais, em reuniões que a gente participa, mas já está sendo enfadonho de eu ver pessoas reclamando, e com razão. Ao lado da minha casa tem um traficante. O que eu faço? Na rua da minha casa tem um traficante. O que eu faço? E fica difícil dar resposta no modelo de polícia que nós temos e no modelo de justiça que nós temos, eu diria, mais do que os modelos que já não são bons, numa forma de pensar polícia e numa forma de pensar justiça que coloca o povo, que coloca você, cidadão, em uma situação de hipossuficiência, de impotência. Sim. Porque você vai recorrer a mim e eu vou dizer tudo isso que estou te dizendo. Mas isso não resolve o seu problema. O traficante continua lá. Ele continua lá. Não resolve eu dizer que a culpa é daquele tal policial que tem uma visão jurídica diferente. Não resolve o seu problema, não resolve o problema do telespectador eu dizer que no Superior Tribunal de Justiça há aqueles que sustentam a possibilidade de prisão, de internação desses menores. De que resolve o seu problema, de que resolve o problema do povo? Em nada. Você vai, ao contrário, achar que eu estou, como dizíamos nós, os caipiras, né, cozinhando o galo. Eu estou empurrando o problema para debaixo do tapete. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade que tem que chegar ao conhecimento do povo. Para que o povo perceba não só as limitações que as polícias têm de efetivo, mas principalmente o modelo de trabalho que existe. Eu vou te dar um exemplo de evolução. Há um tempo atrás, todos nós nos lembrávamos que para licenciar um carro,
Isso era uma ladainha. Era uma via crucis. Eu tinha que ir até atrás de um despachante, que ia preparar uma série de documentos. 2 ou 3 dias depois ele te chamava para tirar decalque do carro, não é assim que funcionava? Isso, exatamente. Aí depois entrava numa fila aqui de Rio Preto, entrava numa fila da vistoria ao lado do antigo Campo da América. Aí você passava uma manhã inteira lá, não era isso? Isso. Um belo dia tudo isso acabou. Hoje em dia a gente cata o documento, faz pela internet o registro e recebe em casa pelo correio. Se você preferir, você tem esse instituto chamado Poupa Tempo, que é uma maravilha em tudo. Você chega lá de manhã, em meia hora, você está com a sua CNH, minha esposa renovou há 2 semanas atrás. Até coisas como tirar fotografia, é impressionante. Tudo está na mão. O médico está ali para fazer o seu exame de vista, o fotógrafo está ali para tirar a sua foto, o banco está ali para você pagar as taxas, e em meia hora está resolvido. E por que está resolvido? Mudou alguma lei? Nem uma lei foi mudada. O que mudou? O modelo, né? Mudou o modelo. Mudou a forma de encarar. Mudou a percepção do político que notou que o povo precisa ser bem tratado. Essa percepção ainda não chegou à polícia. Hoje em dia, as lideranças políticas suportam a polícia como um mal necessário. Mas não há um paladar digestivo, porque a polícia é um órgão que lida com o que há de pior na sociedade. Quando eu construo um hospital, eu agrado o povo. Por que eu agrado o povo? Porque é mais saúde. Isso. Porque é a proximidade com o tratamento. Quando você constrói um centro de esportes também. Também. É isso mesmo. Agora, quando eu mudo o modelo de polícia, será que o povo vai saber o que está sendo mudado? Por isso eu te digo, e digo para o nosso público, é a mesma coisa que fizeram no Poupa Tempo. Trânsito, Detran, era sinônimo de tudo que há de ruim nesse estado de São Paulo e no Brasil afora. Era um sinônimo de corrupção, era um sinônimo de ineficiência, Isso. era sinônimo de propina. De má vontade, era uma coisa Tudo impressionante. era o retrato do Estado brasileiro. Um belo dia, alguém com visão implantou o Poupa Tempo. Concentrou ali boa parte das rotinas burocráticas, sem ter que mudar nenhuma lei. Não houve necessidade de mudança de lei. Houve uma mudança de filosofia e de sistema de atendimento ao público. Um sistema que se assemelha àquilo que buscam as modernas empresas, que é a plena eficiência, o máximo da eficiência na prestação de serviço. Isso não acontece com polícia. Polícia, às vezes os governos enganam o povo entregando viatura e pondo as viaturas para desfilar na cidade. Com o giroflex ligado, né? Engana-se o povo dizendo que vão criar uma delegacia. E aí você vai ver delegacia do idoso, delegacia do jovem, delegacia do negro, delegacia do índio, delegacia da mulher, delegacia do paraplégico, delegacia do não paraplégico. E o povo se engana, delegacia dos animais. Há uns tempos atrás, quando eu comandei a Polícia Ambiental, algumas sociedades de proteção animal vieram até mim, eu era tenente-coronel. Coronel, a gente está fazendo um movimento para criar delegacia de proteção dos animais. O que o senhor acha? O que eu acho? Eu acho que isso é ótimo para quem quer fazer a péssima política. Aquela política de inaugurar, aquela política de levar uma banda e tocar, aquela política de descerrar uma placa e de ter o seu nome eternizado numa placa de aço ou de bronze. Mas isso não é política pública séria. Política pública séria é você mudar o modelo, como se mudou um dia o modelo do Detran. Como se mudou e se implantou o sistema do Poupa Tempo. Sem dúvida. É nisso, se eu não fui muito sintético, é que se percebe essa minha, ao menos, percepção e essa tese que eu construo há muito tempo, há mais de 20 anos, de uma mudança de modelo da polícia. Sem dúvida, coronel. É extremamente gratificante ouvir esses conceitos de maneira tão objetiva e transparente, com que o senhor lida de assuntos tão delicados quanto esse da polícia. Eu queria até agradecê-lo por isso tudo. E vou convidá-lo para no próximo bloco, logo depois de um rápido intervalo que a gente vai fazer agora, convidá-lo também para dar um pulo na nossa aldeia. Vamos conversar um pouco sobre a nossa aldeia, inclusive sobre efetivos, etc., coisa que o senhor falou agora há pouco. Sim. Eu peço a sua licença e 1 minuto da sua atenção para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o Coronel Azor, aqui no Opinião Cidade. Até já.
Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, conversando hoje com o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior, comandante do CPI 5, Comando de Policiamento do Interior, que responde por toda a região de São José do Rio Preto. Coronel, nós estamos falando aqui em Rio Preto, aqui na nossa região, de uma corporação organizada em 96 municípios, se eu não estiver errado em relação ao número, subdividido em 4 ou 5 batalhões. 4 batalhões de polícia, sediados 2 em Rio Preto e outros 2 em cidades de grande importância econômica e populacional. E Catanduva. Fernandópolis e Catanduva. E um efetivo declarado de mais ou menos, o senhor falou agora há pouco, quase 3 mil homens na nossa região de São José do Rio Preto. A pergunta é, essa estrutura, na sua opinião, é suficiente para a nossa região? E nós temos perspectivas de ampliação dos efetivos e da estrutura de veículos e equipamentos? O que é que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Eu diria o seguinte, o efetivo nosso, se bem empregado, se empregado racionalmente e com a tecnologia que cada dia mais se agrega à atividade policial, ele é suficiente sim. É claro que mais efetivo transformaria essa eficiência em algo melhor. Eu não vou voltar porque já comentamos bastante sobre o modelo, mas o que consome o nosso efetivo da Polícia Militar vou só ilustrar, dentro daquilo que eu falava de um modelo equivocado, de um modelo errado que é diferente do Brasil, do mundo todo. Se eu pegar um final de semana, um sábado à noite, aqui em Rio Preto, para falar bem da nossa cidade, aqui em Rio Preto eu vou ter algo em torno de 80 viaturas circulando numa noite de sábado. Mas o número de chamadas que eu tenho por dia são 2.000 chamadas. Não ao mesmo tempo, é óbvio, claro, distribuídas ao longo das 24 horas. Aonde que a coisa começa a se complicar? Num sábado à noite, são jovens que se embriagam, embatem carro, são brigas em boates, é o inferno da perturbação do sossego. A droga de novo presente aí. A droga presente. E cada caso desse que uma viatura atende, ele vai perder meia hora, 1 hora, 2 horas num plantão policial. Por quê? É natural. Lá também é uma estrutura que vai formar uma fila. Isso. Haverá uma fila. Como havia na antiga Ciretran, na antiga vistoria dos carros, que hoje, estranhamente, já não existe mais depois que criaram o poupa-tempo. Depois que mudou o modelo. Então, se nós pensarmos, mesmo com esse modelo arcaico, que eu usaria até uma palavra pesada, o modelo de polícia brasileiro é estúpido. Ele é feito para não funcionar. Mas mesmo dentro dessa estupidez, nós aqui na nossa região ainda conseguimos, por uma série de ferramentas de gestão, fazer com que esse efetivo e também a frota de viaturas seja muito suficiente. A não ser em alguns horários de pico, e aí é natural, se eu tenho 80 viaturas e se aparecem mais de 80 casos, vai chegando. O 81º não vai ser atendido. Isso. E vai gerar uma demanda. E isso pode parecer algo surreal, mas não, é muito prático.
Num sábado à noite eu tenho seguramente entre as 8 até as 2 da manhã mais de 200 chamados por perturbação. São carros com som alto, são festas em bairros, são bares, são botequins, são barzinhos, são boates, são até templos religiosos que incomodam alguns vizinhos. E como eu atendo isso? Então, se a gente mudasse o modelo, isso poderia ser muito melhor. Mas mesmo não mudando o modelo, nós colocamos num final de semana, num sábado desse que eu tomei como exemplo, uma técnica de prioridades. Há um gargalo, né? Exato. Mas além do gargalo, nesse gargalo eu faço uma seleção. Então se cai ao mesmo tempo uma chamada sua, que acaba de ser vítima de roubo, algo sério. O assaltante te pôs a arma na cabeça, colocou a tua família deitada no chão, levou o seu carro e saiu pela BR. Um vizinho tocando funk alto. E um vizinho tocando funk alto. É claro que na disponibilidade de uma viatura, a viatura vai atender você e o vizinho com funk alto vai continuar com o funk alto. O que não é correto, porque nós deveríamos também atender imediatamente aquilo. Porque aquele funk alto pode daqui a pouco, por um ato impensado, se transformar numa morte. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E é exatamente para isso que a gente vai inovando. Eu te diria, Zé Luiz, a partir dessa leitura, nós temos como gestores de políticas públicas que criar alternativas. Então, esse caso do funk alto, qual foi a alternativa que nós criamos aqui em Rio Preto? No meio do ano passado, em julho do ano passado, nós criamos 106 na região toda, só aqui em Rio Preto são 7, mas em toda a nossa região, nesses 96 municípios, núcleos de mediação comunitária. Então eu vou atender sim, primeiro, aquele seu chamado quando você foi vítima de roubo, e vou deixar de lado aquele chamado do vizinho que se via perturbado pelo funk tocado pelo outro. Aí é uma questão de ordenação de prioridades. Sim, né? Mas eu não vou abandonar aquele caso, porque eu vou conduzir aquele caso no dia seguinte para um núcleo de mediação, para tentar fazer com que o vizinho incomodado e o vizinho que incomoda se sentem sob a orientação de um policial e entrem no acordo de redução do som. Às vezes nós sabemos que existem vizinhos também que são muito suscetíveis, né? Eu tenho amigos meus no bairro onde moro que o sujeito liga um som médio e ele já se incomoda porque o sono é leve, porque ele é hipocondríaco, porque ele tem insônia, mas acho que para tudo há limites. E a mediação, ao invés da intervenção policial, ao invés da condução, ao invés do processo, seja penal ou civil, ela é muito mais interessante e muito mais inteligente. Tão mais inteligente que a mediação vem sendo copiada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, dia a dia, aí sim houve mudança de lei. O Código de Processo Civil, principalmente, no campo penal, a lei dos juizados especiais criminais, eles criaram mecanismos para que o juiz faça, antes da aplicação da pena, e se possível, o acordo entre as partes. Resolver é melhor do que brigar. Exatamente. Não é? Porque conflito é algo que é natural na existência humana. Os seres humanos são diferentes, são seres pensantes e divergem. E às vezes as divergências tomam um volume um pouco maior. O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar aquilo que tecnicamente se fala de espiral do conflito ou espiral da violência. É impedir que um desentendimento entre eu e você como vizinhos, por som alto, por uma festa com um pouco mais de algazarra, pelo latido do cachorro, que vizinho... E acontece, esse é o cotidiano, esse é o mundo do dia a dia. Não é? Que esse vizinho entre em paz. E acho que o Estado tem um papel preponderante. Um terceiro, alheio ao fato, pode contribuir. E por que eu digo que isso é o cotidiano? Geralmente, não vai aqui uma crítica, isso é natural, mas geralmente o que a grande imprensa mostra são casos mais bombásticos. Então nós vamos ver nos telejornais de maior circulação, nos próprios jornais impressos, assuntos gigantescos. Polícia apreende 5 toneladas de cocaína. Isso é importante? É importante. Mas quando a polícia prendeu 5 toneladas, outras 100 estão sendo distribuídas. Isso simplesmente opera numa lógica de mídia da polícia. E aí eu faço uma meia-culpa. Isso não é o principal. De que me adianta, tendo ao lado da minha casa um ponto de tráfico, saber
que lá no centro de São Paulo 5 toneladas de drogas foram presas. Para o teu traficante ali Aqui do lado. E não para. Já... E não para. De que adianta falar que a polícia de Rio Preto, no ano passado, prendeu 20 toneladas de droga? Se ao lado da minha casa, há 15 anos, mora um traficante. O que isso me traz de contentamento? Mas isso dá um minuto de glória na mídia. E isso, para mim, na minha visão, é pequeno. A mídia está fazendo o papel dela, porque isso é um fato jornalístico. E é um fato que gera repercussão. Mas isso não é o cotidiano. O cotidiano são vizinhos brigando por besteiras, são casais em litígio. Às vezes por causa de alcoolismo, por exemplo. Por causa de alcoolismo, por conta de drogas, pelas mais variadas razões. Mas é nesse cenário que a gente tem que trabalhar. Eu diria, então, concluindo, que o nosso aparato, tanto de pessoal como de logística, de material, de viaturas, ele é suficiente. E só é suficiente pelo incremento da tecnologia. Hoje nós temos aqui em Rio Preto, para ilustrar, e também em Catanduva, sede de um outro batalhão nosso, sistema de vídeo monitoramento. Então eu tenho aqui em Rio Preto, na região central da cidade, mais de 22 câmeras, que estão ao tempo todo vigiando. Um policial fazendo o trabalho de 22. Um policial olhando 22 locais e com a facilidade, isso só a tecnologia trouxe, com a facilidade de não só ver, mas provar o que viu. Porque visto e gravado e transformado em mídia, isso é juntado ao processo. Então, é o tipo de informação inteligente. Isso a tecnologia trouxe. Não fosse a tecnologia, se nós estivéssemos ainda na época dos fusquinhas, que nem existem mais, né, e do rádio que falava ponto a ponto, aí seria o caos mesmo. Aí o efetivo seria, sem sombra de dúvida, mas muito pequeno, face às demandas. Coronel, é muito bom ouvir a maneira como o senhor trata desses assuntos. O senhor está, no meu caso aqui, ganhando um grande admirador. Estou gostando muito. Obrigado. E esse debate, essa discussão em torno desse assunto, leva a gente também a trafegar sobre outros dois conceitos que têm muito a ver, sobretudo, com a Polícia Militar. Prevenção ou repressão. Até que ponto o papel da Polícia Militar deve transitar de um para outro desses conceitos operacionais, vamos chamar assim? Eu não sou unanimidade no que vou dizer, mas eu tenho que colocar isso de uma maneira tranquila ao me comunicar, não academicamente, mas eu vou tentar sintetizar dizendo o seguinte: eu seria absolutamente ingênuo, e eu diria mais do que isso, eu seria estúpido se dissesse que é melhor a repressão que a prevenção. Eu poderia trazer uma comparação com a questão de saúde. O que é melhor? Prevenir doenças ou ter um bom médico que vá reparar o prejuízo causado pelas doenças? É claro que é a prevenção. Claro. É por isso que todos os médicos, cada dia mais, nos sugerem uma vida saudável, uma alimentação balanceada. Isso tudo é prevenção. Isso tudo é prevenção. Agora, no campo da segurança pública, a prevenção foge. A verdadeira prevenção foge à polícia. A verdadeira prevenção dessa doença chamada crime, ela tem que partir da cabeça. E não do braço. A polícia é o braço do Estado. É a cabeça quem deve pensar. E a cabeça são os nossos governantes. Só políticas públicas em outras áreas é que vão cuidar de uma doença que acomete o corpo todo. Não adianta o braço ele tentar resolver um problema em determinada parte do corpo. Não adianta o braço tentar tocar o fundo das costas, porque ele não vai atingir. Foge ao alcance dele. Mas se a cabeça pensar, e se a cabeça começar a diminuir desigualdades sociais, se a cabeça começar a dar um tratamento adequado, como me parece ainda muito incipiente, mas espero que seja uma política pública que ganhe força e se consolide, o tratamento a usuários de droga. Se o Estado deixar de fechar os olhos ao grande problema, que é um problema de saúde pública, que são as drogas, e que repercute na segurança pública, certamente nós vamos ter uma polícia mais eficiente, menos repressiva. E aí nós vamos também transitar por outros dois conceitos, né? Quando a droga deixa de ser um problema de saúde pública e passa a ser um problema policial. De certa forma, na resposta anterior, até o senhor falou disso. Se o menor, mesmo o menor, tiver, mesmo sem usar a clássica violência, tiver trabalhando com um traficante, ele tem que ser punido sim, tem que ser detido, sei lá como é que é
A denominação internado. é exata para isso. Internado, sim, não é isso, né, Coronel? Sim, mas acima disso, o trabalho que hoje em dia vem sendo feito, começou com o governo federal, aqui no estado de São Paulo, o estado também entrou, se engajou nessa política, de dar acolhimento aos viciados, não simplesmente dar dinheiro. E o povo sabe, as pessoas sabem porque tem vizinhos, porque tem amigos, e infelizmente até tem pessoas muito próximas da sua família que são vítimas das drogas. E quem passou por isso, ou tem um amigo que passou por isso, sabe quão difícil é você encontrar acolhimento numa clínica. O tanto que você tem que se submeter até humilhações, porque eu tive amigos que sofreram, um filho sofreu com isso, não a humilhação de reconhecer um filho drogado, não, essa já bastaria. Mas a humilhação de ter que suplicar entre entidades particulares as poucas vagas que há para o tratamento desse viciado. Isso. O Estado fecha os olhos a isso. Uma e o Estado, às vezes, usa a polícia para combater isso. Porque, ainda que seja uma questão preponderantemente de saúde pública, é também uma questão criminal. Usar droga ainda é crime. Ela transborda para isso. Transborda. E pior, eu digo, não é o simples fato de consumir droga que é crime. Já é. Mas eu repetiria aquilo que te disse já. O que a pessoa faz para ter dinheiro para adquirir drogas? Ele furta, ele evolui para a prática de roubos e eventualmente mata. É aí então que de saúde pública a gente vai ter a questão de segurança pública. É aí que uma polícia preventiva não vai valer absolutamente nada. A polícia, nesses casos, só pode ser repressiva. Em matéria de prevenção, o que nós fazemos na Polícia Militar no tocante a esse tema já é um programa consolidado há mais de 2 décadas, que é o PROERD. É difícil você encontrar um jovem, nos dias de hoje, um jovem de 25 anos, que não tenha sido aos seus 8 anos um aluno do PROERD. E o PROERD consegue incutir, nessa visão preventiva, naquelas crianças, meninos, meninas de 8 até 10 anos de idade, 12 anos de idade, essa ideia de dizer não às drogas. Isso por si basta? É claro que não. Como é que eu posso esperar que um programa feito pela polícia possa surtir 100% de eficiência em famílias às vezes desajustadas? Como é que eu posso esperar que esse programa tenha 100% de eficiência numa comunidade que tem todas as carências possíveis? Não vai ser só um fator que vai conseguir. Obviamente não. Mas eu te diria assim, eu acho que é necessário, eu venho sustentando há muito tempo entre os meus colegas a tese de que a polícia, ela tem que ser eficiente na repressão. A hora que você me chamar, não basta que eu vá atender ao chamado. Eu tenho que ter ferramentas, mecanismos e inteligência policial para prender o marginal. E aí é a hora de uma repressão eficiente. No mais, é claro que a pedra de toque é a prevenção. Sem dúvida. Coronel, me permita registrar aqui uma observação da telespectadora Jacira. Ela diz o seguinte: comandante Azor, estou encantada com a entrevista. Eu também, viu, dona Jacira? Você tem um conhecimento vasto e está de parabéns. Muito obrigado pela sua manifestação. Eu agradeço e fico feliz. Que bom que outros tenham percebido e que sejamos todos nós, Jean Luiz, me permita, que a gente possa, com o conhecimento, transformar essa realidade, né? Eu acredito que essas coisas que eu coloquei de uma maneira sintética e às vezes muito apressada, porque o tempo de televisão é curto, o programa aqui abre um espaço gigantesco, mas mesmo assim é curto, que a gente possa incutir na Jacira e em toda a sociedade essa percepção de que é preciso se movimentar. É preciso que a sociedade conheça e, a partir daí, cobre mecanismos de eficiência. Ou seja, é preciso fazer alguma coisa, né? Eu não posso me acomodar com isso. Um professor meu antigo, ele dizia, um professor no meu doutorado, ele dizia, o ser humano tem que ser eternamente um ser incomodado. Ele não pode se acomodar com as coisas. Então, é isso que eu espero que todos tenham aproveitado e que aqueles que concordam com alguma das questões que a gente coloca, que façam parte de uma revolução. Não das revoluções sem lema, mas de uma revolução de efetivas mudanças, que cobrem os políticos de mudanças. Por isso eu usei o exemplo, José Luiz, me permita, do poupa-tempo. Um belo dia, a sociedade brasileira, num setor de prestação de serviço público, viu nascer algo de primeiro mundo. Provavelmente com a ação de um político, de alguns políticos. Com certeza, que bom, com né? certeza. E da grande reclamação da sociedade
Pena que muitas vezes os políticos ouvem a voz da sociedade só e tão somente nas eleições. Pena que às vezes seja necessário parte da sociedade ter que sair às ruas em marchas, e às vezes marchas desordeiras, para se fazer ouvir. Mas é possível fazer isso, como a Jacira fez, no cotidiano. É possível perceber aonde estão as falhas e propor mudanças. Coronel, a gente gostaria aqui de conversar mais umas 8 ou 10 horas com o senhor. Nós teríamos assuntos para isso, sem dúvida nenhuma. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer ao senhor. Quando o senhor ouve, ainda voltando à questão da droga aí, quando o senhor ouve as defesas de descriminalização ou mesmo de liberação das drogas, o que é que o senhor pensa como policial, como pai, como avô, enfim, como pessoa, como homem de família? O que o senhor pensa disso tudo? Infelizmente, nós já estamos, vou ter que lhe apressar nessa resposta. Vou ser sintético, eu sou absolutamente contrário. E te digo isso, que as pessoas que sustentam essa tese, elas têm uma visão surreal. Eu gostaria de perguntar a cada um dos que nos assistem o que imaginaria ao ver o seu filho, de 8 anos, no sofá da sala, injetando cocaína nas veias. Que sentimento causaria isso no ser humano? Que bem a droga ilícita faz? E eu iria além e encerraria. Que bem o álcool faz? Muitos pais hoje em dia iniciam seus filhos no uso de droga, ensinam, né? de álcool. Então, eu acho que isso só tem a depor contra aquilo que é a essência do ser humano. O ser humano, ele veio a esse mundo para crescer, para evoluir. Essas coisas nos amarram no lamaçal da nossa vida. Sem dúvida. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho dezenas de perguntas ainda a fazer aqui. Eu gostaria de saber do senhor, por exemplo, a questão da violência contra a polícia que está acontecendo em alguns grandes centros brasileiros. Aquelas tentativas do Rio de Janeiro das UPP, isso funciona, funcionou, vai funcionar. Mas a questão da violência nos estádios de futebol, até a polícia, de certa forma, se viu no centro de um debate sobre isso, quando chegaram a perguntar se ela teria responsabilidade ou não sobre aquilo, já que aquilo é um evento privado. Quer dizer, nós teríamos muitos assuntos para conversar com o senhor, e desde já o senhor fica convidado para voltar numa próxima oportunidade aqui para a gente continuar esse assunto, que eu tenho certeza que do que as pessoas realmente gostaram muito e participaram muito ativamente desses conceitos, dessa maneira brilhante como o senhor colocou essas questões tão delicadas como essas que envolvem a segurança pública. Muito obrigado, coronel, e volte sempre para a gente continuar conversando. Eu que te agradeço, a Luiz, agradeço a TV da Cidade, o papel importantíssimo que exerce em toda essa região nossa. Agradeço a nossa telespectadora Jacira pelo elogio e peço desculpas de antemão pelo falar muito, que é o meu hábito como professor. Acabei te privando de seguir a pauta que você tinha programado, e eu me penitencio por isso. E espero estar novamente de volta aqui para poder tratar outros temas. Vamos combinar. Muito obrigado, viu, coronel? Na verdade, foi um programa fantástico. A gente ficou realmente encantado com esses conceitos todos, com a maneira como o senhor aborda temas como esse. Eu queria agradecer ao senhor mais uma vez e agradecer a você em casa que nos prestigiou em mais esta edição do Opinião Cidade, convidando a todos para estarem conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, pessoal. Um forte abraço a todos.